E aí, galera assustada? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa a vocês pela minha ausência. Eu adoeci e quase a minha xará me pega. Mas eu sobrevivi e aqui estou para trazer a vocês uma história repleta de suspense, envolta nas brumas da velha Inglaterra vitoriana. Hoje eu falo sobre Jack Estripador e a polêmica sobre sua verdadeira identidade. Na noite de 8 de novembro de 1888, os moradores do bairro londrino de Whitechapel tinham motivo de sobra para comemorar, pois há mais de um mês, o misterioso assassino de prostitutas, que já tinha feito 4 vítimas, não dava sinais de seu trabalho macabro. Era véspera de feriado e os bares e cabarés estavam mais cheios que de costume. No West End londrino, onde fica o Whitechapel na época vitoriana, era um dos lugares mais miseráveis do mundo. Dos seus milhares de habitantes, mais de 1/3 vivia abaixo da linha da pobreza e o restante pouquíssima coisa acima dela, pois os ingleses estavam mais preocupados com suas colônias espalhadas pelo mundo do que com a ralé que ocupava o lado menos favorecido de sua capital. A superpopulação e a falta de saneamento básico geravam doenças, criminalidade e prostituição. Muitos eram obrigados a trabalhar até 18 horas por dia para poder pagar um teto e alimentar sua família. A insatisfação fazia com que vários desafortunados buscassem conforto no álcool e no jogo. Para as mulheres, a situação era pior, pois além das que faziam da prostituição seu meio de subsistência, algumas operárias e donas de casa eram obrigadas a recorrer ao meretrício. Em 31 de agosto de 1888, uma sexta-feira, Mary Ann Nichols, uma prostituta de 42 anos, mãe de 5 filhos, foi encontrada morta em Boxhall. Sua garganta havia sido cortada e seu ventre retalhado. No período de um mês, mais 3 prostitutas, todas separadas e mãe de vários filhos, foram mortas nas mesmas circunstâncias. No sábado, 8 de setembro, foi a vez de Annie Chapman, de 47 anos, que teve seu útero removido. Hoje em dia, acredita-se que ele foi relevado por Jack como um troféu. Na noite de 30 de setembro, um domingo, o assassino atacou 2 vezes. Nessa noite, a primeira vítima foi Elizabeth Stride, de 45 anos, que não sofreu mutilações pós-mortem, pois o assassino não teve tempo de terminar o serviço, pois pressentiu que alguém se aproximava. Provavelmente homens que iam a um clube noturno. Cerca de 1 hora depois, ele teve mais tempo com o corpo de Catherine Edelweiss, de 43 anos, removendo além do útero um dos rins. Os intestinos foram extraídos e em grande parte colocados sobre o ombro direito, e o rosto estava muito mutilado. Essa foi a primeira vítima a sofrer lacerações faciais. Logo, a notícia de que havia um maníaco à solta tomou conta das manchetes dos jornais londrinos. A população mais abastada via os assassinatos como um castigo enviado por Deus para punir a imoralidade e a perversão reinante no bairro. E inconformados, organizaram grupos de vigilantes na tentativa de encontrar o autor dos crimes. Inúmeras teorias sobre a identidade do assassino misterioso surgiram na época. Para alguns, ele seria um fanático religioso que havia decidido livrar a sociedade dessas mulheres ímpias. Já outros achavam que ele era um açougueiro judeu. Alguns médicos legistas que examinaram os corpos das vítimas aventaram a hipótese de que o assassino tinha conhecimento de anatomia.
Não demorou muito para que o boato de que o renomado cirurgião estava por trás dos assassinatos. Um dos primeiros livros publicados sobre o assunto, chamado Desvendando Jack o Estripador, argumentava que esse médico seria um tal Dr. Stanley, que cometia os assassinatos para vingar seu filho morto, vítima de sífilis, doença que teria contraído saindo com prostitutas. Para outros, o frio e sanguinário assassino era o médico da realeza, e nem Alberto Vitor, um neto da rainha Vitória, escapou de ser suspeito. Essas e dezenas de outras hipóteses eram usadas como desculpa pelas pessoas despreparadas da época para entender algo que hoje já se tornou corriqueiro: o crime sem motivo aparente, ou seja, matar só pelo prazer de matar. O próprio homicida assinou seus crimes através de cartas enviadas a jornais e à polícia. Numa delas, onde ele se auto-batizou, terminava assim, abre aspas, minha faca está boa e afiada, quero voltar a trabalhar agora mesmo se tiver uma chance. Boa sorte, sempre seu, Jack o Estripador. Mas acredita-se que essas cartas foram forjadas pela própria mídia para vender jornais. Depois do duplo assassinato, outubro transcorreu tranquilo. Mas no dia 8 de novembro, uma quinta-feira, Mary Jane Kelly encontrou seu fim. Curioso é que a única coisa que essa nova vítima tinha em comum com as demais era a prostituição, pois Mary Jane era jovem, tinha 25 anos, era bonita e sem filhos. Irlandesa veio para a Inglaterra após ter ficado viúva e entrou para a vida fácil. No início de 1988, ela vivia com um homem de péssima reputação em um pequeno quarto localizado na Miller's Court, número 13. No dia 30 de outubro, os dois brigaram e o homem a largou sozinha. Como Mary estava tendo dificuldades para pagar o aluguel, passou a receber mais clientes do que o normal. Uma de suas vizinhas a viu entrar com um homem no quarto por volta das 23h45. Minutos depois, pôde ouvi-la entoando uma triste canção irlandesa. Às 3h10 da madrugada, começou a chover e as ruas ficaram desertas. 2 testemunhas disseram tê-la visto nesse horário, mas seus depoimentos são controversos. Pela manhã, quando o senhorio foi cobrar o aluguel, encontrou o quarto fechado. Como o vidro da janela estava quebrado, ele afastou a velha cortina e o que viu foi tão grotesco que o homem quase desmaiou. Mary Jane foi a vítima que mais sofreu mutilações. Os pedaços de seu corpo foram encontrados na cama empapadas de sangue. Abaixo de sua cabeça estava um dos seios, os rins e o útero. O fígado foi encontrado entre os pés, a bexiga ao lado. Sobre a mesa, pilhas de carne de seu abdômen e coxas. O coração foi levado como troféu. Seu rosto foi desfigurado, contrastando com a carcaça mutilada da jovem. Suas roupas foram cuidadosamente dobradas e empilhadas na única cadeira que havia no quarto. Naquela noite, Jack, sem saber, acabou fazendo 2 vítimas, pois Mary Jane estava grávida de 3 meses. Ela foi a última vítima oficial de Jack o Estripador, pois até 1891 outras 7 mulheres foram mortas em Whitechapel, leste de Londres. Mas afinal, quem foi Jack o Estripador? Apesar da polícia na época ter os seus suspeitos, não haviam provas para prender alguém, apenas convicções. Naquela ocasião, muitos foram considerados suspeitos, mas nada se pôde provar. Hoje, os tempos são outros, graças aos infalíveis exames de DNA. Em agosto de 2017, de acordo com o jornal britânico The Telegraph,
Um grupo de estudiosos do Estripador diziam estar em condições de provar quem foi o misterioso assassino. Graças a um diário descoberto em 1992, alegadamente assinado pelo homem responsável pelos assassinatos em Whitechapel. Neste documento, com 9.000 palavras, um negociante de algodões de Liverpool, chamado James Maybrick, confessa o homicídio das 5 mulheres em Londres e de mais uma em Manchester, e fecha o relato desta forma: e deixo o meu nome e que todos conhecem, para que a história conte o que o amor pôde fazer a um homem bem-nascido. Cordialmente, Jack o Estripador. O diário de James Maybrick foi descoberto sobre as tábuas do assoalho do quarto em sua casa em Liverpool pelos eletricistas encarregados das obras de remodelação da casa, quando o imóvel entrou em reforma no começo dos anos 90. O suposto estripador viria a morrer em 1889, um ano depois dos célebres crimes de Whitechapel. Mas seria Maybrick, de fato, Jack o Estripador? Entre as mais de 500 pessoas que ao longo de décadas reclamaram sua autoria ou foram consideradas suspeitas pela Scotland Yard, pelas autoridades policiais da cidade, por investigadores privados e escritores, são pessoas de origens muito diferentes. Do príncipe Alberto Victor, neto da rainha Vitória, ao cabeleireiro de origem polaca Aaron Gosminski, passando por Randolph Churchill, pai do célebre primeiro-ministro. O médico da rainha William Whitney Gould, embora alguns achassem que na verdade era esposa dele. Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. Mary Piercy, uma mulher condenada à morte na forca pelo assassinato da amante do seu companheiro e da filha de ambos. E Walter Sickert, um pintor nascido na Alemanha. Bruce Robson, escritor e pesquisador dos crimes do leste londrino, defende a teoria de que os homicídios de Whitechapel faziam parte de um ritual maçônico e foram cometidos por um membro desta sociedade, e que Charles Warren, comissário da polícia de Londres, encarregado da investigação, sabia que o estripador era maçom como ele, e é até provável que conhecesse o seu verdadeiro nome. E foi para proteger a maçonaria que ele se rodeou de agentes e médicos legistas que a ela pertenciam. Parte da ética da maçonaria pugna por proteger a irmandade, independente do que e do como. E foi isso que aconteceu. Na verdade, eles não estavam protegendo Jack, mas o sistema, e o assassino se favoreceu. É importante destacar que James Maybrick, autor do Diário de Liverpool, também era maçom. Ele foi morto envenenado pela mulher após descobrir que ele a traía. James tinha um irmão chamado Michael, que também pertencia à maçonaria e que é para Robson o verdadeiro autor do diário. E revela: ele era um compositor muito popular na época. Era bem afeiçoado, tinha 47 anos, era solteiro e atlético e provavelmente homossexual e, segundo relatos, odiava as mulheres e as autoridades. Para Bruce Robson, o compositor é o seu suspeito preferido e acredita que o diário encontrado na casa dos irmãos, escrito em 3 atos, é uma obra realizada a 4 mãos. O segundo ato, referente aos homicídios, seria de responsabilidade de Michael, o homem que se retirou misteriosamente da vida pública, abandonando a carreira artística e se isolando numa ilha. Apesar dos esforços, essas pesquisas ainda não podem ser consideradas como uma conclusão definitiva do caso, permanecendo James Maybrick até a presente data como o principal suspeito. Mas os esclarecimentos sobre a identidade de Jack, o Estripador, podem durar ainda pelo menos um século.